Então, em primeiro lugar, meu boa noite a todos. Vamos buscando a união dos nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade deste encontro fraterno, em que podemos trocar conhecimentos, ideias, no seio da doutrina espírita, que é essa doutrina que dá sentido à nossa vida. Tudo aquilo que possa ser objeto de dúvida, de incerteza para o homem, encontra na doutrina espírita alguma luz para que a gente reflita e possamos cada um tirar as suas próprias conclusões. Que o Espírito da Verdade, então, nesta noite, nos inspire e nos permita desenvolver serenamente esse tema, que é um tema, assim, essencial do ponto de vista da filosofia espírita. No mundo, a teoria da evolução tem a ver com a ciência, como Darwin, não é, mostrou, e outros do seu tempo também. Mas, do ponto de vista espiritual, não é, essa teoria da evolução tem grandes revelações feitas pelos espíritos que completam com muita, eu diria, com muita propriedade, com muita lógica, aquilo que a ciência humana já construiu. Então, vamos iniciar. Eu quero dizer, a princípio, que esse tema foi o tema que, de fato, me fez escrever o primeiro livro, Deus, Espírito e Matéria, baseado nessa teoria da evolução e todos os seus aspectos, né? Aspectos formais e aspectos de fundo, essenciais, né? Então, no mês passado, no curso de estudo do Livro dos Espíritos, na FESP, na quinta-feira de manhã, de que eu participo desde os tempos lá da pandemia, né? É um curso virtual, mas muito frequentado por pessoas que querem estudar a doutrina, mas muitas vezes não têm a possibilidade de ir à federação, ou não tinham antes, né? Agora os cursos têm voltado a ser presenciais, principalmente no ciclo básico de ensino. E nesse curso, um mês, um colega, um educador que é um grande trabalhador da federação, estudando uma parte do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, é o capítulo que está em andamento no momento, né? É o último capítulo do livro segundo, e ele tem como título Os Três Reinos. E eu digo que esse capítulo é exatamente para nós compreendermos alguns aspectos da teoria da evolução do princípio inteligente. E esse colega afirmou categoricamente, depois da pergunta de uma aluna, ele disse, na federação mesmo há algumas pessoas que entendem dessa forma, ou seja, a passagem do princípio inteligente pelo reino mineral. Mas ele disse, eu não aceito, para mim não passa. Ponto final. Não, levei um susto até. Pela pessoa que ele é, que eu conheço, meu amigo, há mais de 30 anos, trabalhamos juntos na área federativa e tudo mais, e aí isso me mexeu comigo, né? Porque eu falei, não,
ele devia estar falando, uma das pessoas que pensa diferente sou eu, né? E ele sabe disso. Então, quando eu digo, quando for a minha vez, vou mostrar, né, quais são os meus fundamentos para assumir essa ideia, né? E foi assim que eu fiz. E comecei a aula usando os princípios básicos da doutrina, mas dizendo antes para os alunos o seguinte: olha, vocês não precisam concordar comigo. Eu vou dar a fonte de onde eu tirei todas as informações que eu vou passar aqui, e depois vocês mesmos consultem e tirem as conclusões por vocês mesmos, né? Porque na federação, no curso de filosofia, tinha uma coisa desse tipo na época, uma coisa que eu achava, sabe, uma pequeneza, às vezes, das pessoas, mas, enfim, dizer assim, né? Quando as pessoas estavam estudando o livro do professor São Marcos, aí diziam assim, esse é o pensamento são marcosiano. Aí, quando o professor criou o quarto ano, com base no meu livro, e disse, ele vai dar as aulas em todos os horários, porque o livro é dele, foi ele que escreveu, e ele aprovou o livro, né, com louvor, entre aspas, ele mesmo diz, né, depois de várias leituras que ele fez, ele faz até um elogio, né, ao livro. Mas, enfim, ele... Aí, a colega trabalhando comigo dizia assim, bom, o pensamento Manuel Portasiano, aí eu falei, oh, minha amiga, não tem nada disso. Eu estou passando a doutrina, o conhecimento da doutrina, não é o meu pensamento. Assim como você não pode dizer que o espiritismo é kardecismo, porque não é Kardec, não foi Kardec que criou a doutrina, ele só codificou, ele só organizou o material revelado pelos espíritos, né? Então, ele mesmo, Kardec, ele fala, não chamem a doutrina de kardecismo. Eu não sou o autor. A autoria é dos espíritos. Então, é isso. É para que ninguém diga, o professor Manuel pensa assim. Tudo bem, mas veja o que a doutrina fala. Baseie, quando você for dar uma opinião, baseie-se na doutrina. Então, vamos ver uma coisa. O processo é processo evolutivo, né? O que é a evolução? A evolução é um processo de desenvolvimento das potencialidades divinas da alma. Essa é a evolução. É um processo crescente e ascendente. Desenvolvimento. A cada etapa, o princípio inteligente desenvolve determinados, digamos, determinados potenciais da sua alma. Em cada reino, digamos, ele faz um aprendizado específico. É o aprendizado referente ao reino. Porque quando chega no reino animal, por exemplo, né? Aí fica aquela dúvida, então, numa ocasião ele encarna como cachorro, na outra vai ser o que? Um cavalo, depois isso, aquilo. Não, não é isso. Em cada reino, o princípio inteligente assimila, apreende elementos do reino, não é das espécies. As espécies têm as suas funções, formam uma cadeia, né, de digamos, estruturas que vão fazer com que o princípio inteligente aprenda funções que ele vai ter quando ele se tornar espírito humano e passar para o reino hominal. Então, o que é que faz parte do processo evolutivo? O que é que Deus criou, na verdade, né? Qual o início de tudo isso? Então, a gente vê lá no Livro dos Espíritos. Existem dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Depois, antes, aliás, na questão 25, está dito assim:
Eles são distintos em sua natureza íntima. É necessária a união deles para dar inteligência à matéria. Pronto, começa aí o processo evolutivo da união dos dois. Ou seja, o que é o mineral? É o elemento matéria, é o princípio matéria, transformado num mundo material, né? Mineral é o fluido cósmico universal transformado no mundo material. Então, tem os vários elementos minerais, as várias espécies, e assim sucessivamente, né? Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, e a matéria, em seu estado mais elementar, é o fluido cósmico universal. Agora, nem a alma é de matéria, está lá na questão 965 do Livro dos Espíritos, e a alma é, na verdade, um ser inteiramente espiritual, questão 973. E lá no livro A Gênese, no capítulo 14, item 2, temos lá o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Pronto, então, espírito é espírito, matéria é matéria. Não existe espírito feito de matéria e nem matéria espiritual. Aliás, no próprio capítulo 14, Kardec se refere a fluidos espirituais. Mas ele explica didaticamente no final daquele item, dizendo que, a rigor, não existem fluidos espirituais. Fluido é sempre matéria. Mas eu estou usando esta terminologia aqui por comparação. Ou seja, estou me referindo aos fluidos do mundo espiritual. Não é que o fluido em si seja espiritual. Fluido é sempre matéria. Então, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, né, do universo. Questão 79. Na mesma questão, está lá. Os corpos são individualizações do princípio material. Muito bem. Mas como é que se dá essa interação? Por que que diz lá Kardec, na questão 25, que é necessária a união deles para dar inteligência à matéria? Que tipo de inteligência é essa? É a inteligência como nós temos, de pensar, de se organizar por si mesma, de se transformar por si mesma? Não. A união do espírito com a matéria faz com que a matéria ela assuma determinadas formas. É isso que é dar inteligência. Dar forma, dar sentido, dar utilidade à matéria. E, portanto, o espírito é que é o agente, a matéria é o paciente. O espírito age, a matéria reage. O espírito pensa, a matéria reage com formas, pensamento. Portanto, quando o princípio inteligente vai começar a sua trajetória evolutiva no mundo material, ele tem que se ligar ao elemento material do mundo para começar o seu trânsito por ali, né? E é isso que acontece, como nós vamos ver depois. Então, a pergunta que fica é a seguinte: como é que, de princípio inteligente, no início, o espírito humano chegou a ser o que é hoje? E Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, o último item, 17 da introdução, último parágrafo, Kardec diz assim: se observamos a série dos seres, percebemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Matéria bruta, reino mineral. Tá? E o próprio reino mineral tem os suas espécies, né? São diversas as espécies de minerais, pedras, enfim, são também seres diversificados, e isso está em todos os reinos.
Mas por que existe essa diversificação? Para atender à necessidade do princípio inteligente na no seu desenvolvimento. Primeiramente, o que é que vamos desenvolver no mundo material? A, a nossa estrutura material, a nossa estrutura físico-química. Então, está lá na questão 140 do Livro dos Espíritos. Onde é que isso começa? É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Kardec não disse que o arcanjo nasceu do átomo, nasceu do mineral, saiu do mineral. Não, ele começa o seu desenvolvimento pelo átomo, que é a representação menor do elemento mineral, do elemento material. E aí Kardec pergunta aos espíritos, na questão 45, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A resposta, em estado fluídico no espaço. Elementos orgânicos, veja, matéria, mineral. O homem foi feito do limo da terra, na questão 47. O homem é feito do quê? Dos elementos químicos da terra, dos elementos minerais, tanto que hoje o homem quer dizer o corpo humano, né? Hoje a ciência já diz que o corpo humano é formado de cerca de 30 e poucos elementos químicos da tabela periódica, aí no mineral. Depois, aí eu recorro a Carl Sagan no livro Cosmos, capítulo 2, o grande astrônomo. Ele disse o seguinte: a Terra condensou-se a partir de gases e poeiras interestelares há cerca de 4,6 mil milhões de anos, ou 4,6 bilhões de anos, né? Isso a gente já sabe, dado da ciência. O André Luiz e o Emmanuel, em A Caminho da Luz, confirmam isso, né? Sabemos pelo registro fóssil que a origem da vida tem lugar pouco tempo depois, provavelmente há cerca de 4 mil milhões de anos. O que ele está dizendo? Decorreram algumas centenas de milhões de anos até que o globo se resfriasse e tivesse condições de acolher a vida, né? A vida orgânica. E aí completa o Sagan. Não parecia existir nenhuma maneira de os átomos e as moléculas se associarem espontaneamente de forma a criarem organismos de tão espantosa complexidade e sutil funcionamento como os que povoam todas as regiões da Terra, que é o que a ciência diz. A ciência, como ela não leva em conta Deus nem o Espírito, né? Então, tudo é fruto de acaso, é fruto da conjunção de forças da natureza e tal, tudo mais. Não faz o menor sentido. O Carl Sagan relata isso, né? O Pietro Baldi, no livro A Grande Síntese, ele diz assim: a vida não reside na evolução das formas. Por que as formas evoluem? Porque o princípio inteligente evolui, né? Não é a matéria não evolui. Quem evolui é o princípio inteligente. A matéria não. Ela apenas adota as formas que o princípio inteligente imprime nela. Então, não reside na evolução das formas, mas na evolução do centro imaterial que as anima. A vida não está na química complexa do mundo orgânico, mas no psiquismo que a guia. Ou seja, é o princípio inteligente dando inteligência à matéria, o psiquismo, a inteligência, não é? Agindo para organizar a matéria. No livro Emmanuel, tem uma parte que ele diz assim: a matéria não se organiza, ela é organizada, né? Então, é isso, a matéria, por princípio,
princípio da física, inclusive, da ciência, né? É inerte, sozinha, a matéria não sai do lugar, ou os elementos materiais, enfim, tudo que existe na natureza, né? Sozinho não pode caminhar. Aí vem o André Luiz para completar esse quadro, para dizer o seguinte: a imensa fornalha atômica, vejamos o orbe terrestre, girando no espaço a partir do momento do seu nascimento, da sua criação, né? A altíssima temperatura, porque foi preciso, né, que essa temperatura se fizesse presente no ato da criação do planeta, devido a técnicas que os cientistas siderais conhecem, né? E assim ela foi girando até que se resfriasse, como uma peça, né, criada numa siderúrgica, a altíssima temperatura, depois se resfria e toma a forma, né, que lhe foi pensada. Então, ela estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores, espíritos trabalhando no fluido cósmico universal, criaram o sistema solar. Primeiro o Sol, depois deram movimento ao Sol, imprimiram até o Baldi fala, né, de um movimento, como é que ele fala? Verticoso, uma coisa assim, um movimento, uma velocidade altíssima, né? E que operavam no orbe nascituro, esses gênios construtores. Foram eles que, digamos, formataram, para usar um verbo atual ligado à informática, né? Formataram a natureza terrestre. Foram trabalhando naqueles materiais, veja, para criar as condições da natureza para o surgimento dos seres vivos. E vemos o seio da Terra nesse momento, recoberto de mares mornos, o que é o mar, o que é a água, senão um elemento mineral, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Muito bem, capítulo 3º. Então, essa massa viscosa é o que ele vai dizer a seguir aqui, e é de onde sai o princípio inteligente. Veja, dessa geleia cósmica, matéria, mineral, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações na Terra, né? Então, vejam, já na sua origem, né, na sua concepção, vamos dizer assim, né, o princípio inteligente forma o seu próprio primeiro corpo na Terra do elemento mineral, para poder iniciar a sua marcha através dos reinos e alcançar a, a humanidade, ou seja, o reino hominal. E completa o André Luiz. As mônadas celestes, que o Herculano Pires, em Agonia das Religiões, diz, as mônadas são a síntese de espírito e matéria. Exprimem-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Rede filamentosa do protoplasma. Elemento mineral. Esse protoplasma, o que é aquela massa orgânica de que se formaram as primeiras células, que também eram o corpo dos primeiros princípios inteligentes em suas primeiras manifestações. Seguindo, diz Leon Denis, bom, aquela frase conhecida por todo mundo, ninguém acha a origem, eu penso que foi até uma interpretação do Herculano Pires, porque no livro
Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Essa frase não está completa, mas o Herculano cita ela completa em Agonia das Religiões. Então, ele diz ali, o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. O que significa dormir no mineral? Nunca podemos pensar que, por estagiar no reino mineral, nós vamos encontrar o princípio inteligente incrustado numa rocha. Não, ali é um trabalho de grupo. Os cientistas do espaço, os biólogos siderais, digamos assim, eles juntam um grupo imenso de princípios inteligentes e aproximam do mineral. O que que eles vão aprender ali, sendo que não vão ter um corpo feito de pedra, né? Eles vão absorver a vibração do mineral, porque é ali que eles vão aprender a construir sua estrutura rígida, a estrutura rígida do corpo animal, o esqueleto. Nós só podemos construir o nosso esqueleto hoje porque dormimos, entre aspas, no mineral. Ora, outra coisa, quando a gente dorme, o espírito não dorme. Então, o princípio inteligente não está dormindo ali, né? É um modo de dizer, né? Para justificar essa sequência poética, né? Dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. Então, eles estão ali, no reino mineral, e no reino mineral absorvem a vibração do mineral. E com a vibração do mineral, no futuro, eles vão trabalhar a organização da matéria. O próprio Herculano fala disso, né? O Jorge Andréa, no livro Impulsos Criativos da Evolução, diz assim: dos minerais, passando pelos vegetais e animais, o princípio espiritual ganhará a fase hominal. Olha, a gente sabe que o Jorge André foi um grande estudioso, um homem de ciência, já desencarnado, não há muito tempo, mas desencarnado, mas era um grande estudioso da parte científica da doutrina. E ele é categórico. O princípio inteligente passa dos minerais para os vegetais e animais para chegar à fase hominal. Aí, pergunta Kardec, no Livro dos Espíritos, onde cumpre o espírito essa primeira fase? E a resposta, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Ou seja, o ser humano só vai aparecer no reino nominal, e não no início do reino nominal. Porque no início, o espírito é aquele ser simples e ignorante da questão 115 do Livro dos Espíritos, e que vai ter que se libertar suficientemente da animalidade, porque nas primeiras encarnações, como antropóide, como ser humano, ele ainda está muito, ele traz ainda muito resíduo, claro, muito forte ainda, a animalidade nele, pelo corpo, porque ele é recém-egresso do reino animal, né? Então, primeiro ele é o Homo habilis, depois ele passa a ser o Homo erectus e depois o Homo sapiens. Aí, na fase do Homo sapiens, desperta a humanidade nele. Aí vem as faculdades principais, o livre-arbítrio, a consciência, a memória, a mediunidade. A partir daí, né? O próprio André Luiz explica isso, mais uma vez, em Evolução em Dois Mundos. E continua, então, o Livro dos Espíritos. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida inteligente, né?
naturalmente, né? Porque vida ele tem desde o início. E continua em a Gênese. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Isso, questão 607A do Livro dos Espíritos. Agora, na Gênese. Não, desculpa, ainda o Livro dos Espíritos, 607A. É então que começa para ele o período de humanidade. E com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Nesse momento, portanto, ele aciona a lei de causa e efeito. Ele agora tem comportamento moral. Né? Na Gênese, no capítulo 6º, item 18, está escrito assim: o espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. E mais, é somente a partir do dia em que o Senhor imprime em sua fronte seu augusto sinal que o espírito toma lugar entre as humanidades. Ou seja, quando desperta a consciência do indivíduo, né? E nela está impressa a lei de Deus, o augusto sinal de Deus no ser espiritual, né? Somos nós. Muito bem. Em Agonia das Religiões, diz assim o Herculano, para dar um desfecho nesse trânsito pelos reinos inferiores. Vemos assim duas linhas paralelas na filogênese humana. A filogênese é o que representa, né, o desenvolvimento corpóreo, né, do homem. De um lado, temos a evolução do princípio inteligente, a partir dos reinos inferiores da natureza, onde a mônada, a semente espiritual lançada pelo pensamento divino, desenvolve as suas potencialidades. Vejam, a partir dos reinos inferiores da natureza. Então, um argumento que eu uso é o seguinte: não vi em nenhuma obra da codificação, revista espírita, enfim, nenhuma obra da literatura espírita, eu vi a afirmação, como fez o meu colega, que eu respeito muito, gosto muito dele até, mas não há nada na literatura espírita que diga o princípio inteligente não passa pelo reino mineral. Isso é uma interpretação de quem não aceita essa ideia, né? Aliás, Kardec, lá no capítulo 11 da Gênese, quando ele trata da hipótese sobre a formação do corpo humano, quem se lembra disso, né? Logo lá ele diz assim, onde é que está aqui? Veja, nisso não existe nada de impossível, sem que, se for assim, a dignidade do homem tenha a sofrer por isso. É quando ele trata, né, da similitude das formas corpóreas que existem entre o corpo do homem e o do macaco, né? Certos fisiologistas concluíram que o primeiro era apenas uma transformação do segundo. Então, é isso que ele diz: nenhum ser humano deve se sentir com o seu orgulho ferido, assumir que veio do ramo dos símios, né? Mas, enfim, aí é uma questão de cada um. Aí conclui o Herculano, numa sequência natural em que podemos perceber as seguintes etapas. O que é que ele aprendeu em cada... Assim, qual é a essência de cada reino apreendida pelo princípio inteligente na sua passagem por eles. Em primeiro lugar, o poder estruturador no reino mineral. Quando a concepção começa a formação do corpo humano,
do embrião, né? É o esqueleto que precisa ser desenvolvido, né, inicialmente, e a seguir, evidentemente, começa também a formação do cérebro, tudo mais, não é? Mas o esqueleto tem que vir em primeiro lugar, é a estrutura em torno da qual surge tudo ou mais que faz parte do corpo. A sensibilidade do vegetal e também o instinto, não é? Há no vegetal um instinto ainda primário, ainda em grau, digamos, inferior, não é? Ao do animal, mas existe. Depois, diz o Herculano, a motilidade do animal. Porque enquanto o mineral e o vegetal ficam presos ao solo, o animal se desloca, ele tem autonomia para ir em busca do seu alimento, para se defender, né, dos ataques ah, dos elementos da natureza mais hostis. Então, ele usa o instinto, mas usa também a sua capacidade de deslocamento. E o pensamento produtivo no homem, né? Então, em cada reino, é isso, basicamente, o que cada um absorve. No reino mineral, vai dizer o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, por exemplo, né, o princípio inteligente aprendeu a, a elaborar o sangue que corre por todo o corpo humano. No vegetal, nós desenvolvemos ali, ah, digamos, o nosso sistema respiratório. A partir dali, né, aprendemos a respirar através do vegetal. Depois, no animal, desenvolvemos a nossa capacidade digestiva, de digerir o alimento. Então, tudo isso foi trabalhado nesses reinos inferiores, até que se pudesse ter um corpo humano para servir ao homem já num nível mais elevado, evidentemente, do que nesses outros reinos. Então, diz Kardec, na questão 609 do Livro dos Espíritos, que nada na natureza se faz por transição brusca. Gabriel Delany, em A Evolução Anímica, também diz assim. O que se dá é sempre uma degradação insensível. Todos os seres se tocam, formam uma cadeia de vida que só nos parece interrompida pelo desconhecimento das formas extintas ou desaparecidas, a tal ponto que ainda hoje não é, o homem procura o elo perdido. Muito bem. Então, sintetizando, o princípio inteligente, no seu processo de desenvolvimento, ele estagia nos reinos inferiores da natureza. No mineral, né? Agora, o que acontece? Mineral, vegetal e animal. Como foi dito aqui, olha, na natureza, nada se faz por transição brusca. Então, a transição de um reino para o outro, ela gradual. E entre um reino e outro, há sempre um elemento de ligação, que é do reino anterior, mas já tem algum comportamento que digamos, de uma certa forma, o assemelha com os seres do reino posterior. Então, entre o mineral e o vegetal, podemos incluir o cristal. O próprio professor São Marcos coloca isso no seu livro, nos seus estudos, né, sobre a cristalogenia. O cristal tem certos comportamentos curiosos, né, que nenhum outro mineral propriamente tem naquele nível. Então, ele já dá a impressão de ter ali uma certa vida. Não foi por outra razão que Gabriel Delany, em Evolução Anímica, disse assim: o cristal é quase um ser vivente. Já na época dele existiam estudos profundos sobre o cristal e ele tomou conhecimento disso. Ele era um homem de ciência, né? O Delany. Muito bem.
No reino vegetal, temos as várias espécies, e o elemento ponte é a dioneia, que antigamente chamavam de planta carnívora, né? Depois passaram a chamar de insetívora, porque ela não come carne. Ela, na verdade, atraía certos insetos que eram sugados, né, por um suco que ela possui. Ela tem uma forma de um copo, um suco. O inseto era digerido ali naquele suco. Quer dizer, isso é um comportamento animal, né? Se alimentar de outro ser, não é? E no reino mineral, no reino animal, perdão, nós temos o símio, né? O chimpanzé, do ponto de vista da, do seu DNA, não é? Da sua carga genética, ele tem semelhança com o homem em 99%. Enfim, depois, aí entra no reino hominal e seguimos até o desenvolvimento completo, que é o que chamamos de evolução, para atingir o grau de espírito puro, né? Ou o arcanjo, como diz o livro dos Espíritos. E em todo esse processo, diz o livro dos Espíritos, na questão 612, o rio não remonta à nascente. Ou seja, não, a evolução é sempre para frente e para o alto. O espírito não regride. O que pode haver, podemos considerar regressão, é no reino mineral. Ou seja, quando há decomposição de um corpo, aquela matéria volta para a sua fonte originária, né, e vai servir à formação de outros corpos, porque no mineral, ou no fluido cósmico, no elemento material, não há evolução, né? O que evolui são as formas, mas elas evoluem com a evolução do homem, ou do princípio inteligente e do espírito. O que se dá, diz o Gabriel Delany, em Evolução Anímica, é sempre uma degradação insensível. Todos os seres se tocam. Bom, isso aqui já foi. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, ou seja, não é mais um princípio inteligente. Agora é um espírito. É um princípio inteligente, emancipado, né? Agora é espírito. Como a árvore não é a semente. Encarados. Aí vem mais uma comprovação de que o trânsito é pelos 4 reinos. Vejam, encarar, questão 585 do Livro dos Espíritos. Encarados sob o aspecto material, não há senão seres orgânicos e inorgânicos. Tudo bem. Mas, do ponto de vista moral, evidentemente, está escrito isso no Livro dos Espíritos, 4 graus. Como pode ter 4 graus se os reinos são 3, né? E agora surge o quarto como o luminal. Do ponto de vista moral, o que é o moral? É o espírito, é o princípio inteligente. Logo, ele está, sim, no reino mineral, o primeiro dos 4 graus, né? Completa Kardec. Esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. Em Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz diz o seguinte, textualmente: nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar dos minerais. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Cada criatura mineral está na Gênese, vegetal, animal ou outra, porque existem muitos outros reinos, diz Kardec, naturais, de cuja existência também não suspeitais, já são os espíritos, né, dizendo a Kardec.
no caso aqui, Galileu Galilei. Sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se as condições de sua existência e de sua duração. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, ele diz. Né? Então, por que que ele se apropria das condições de sua existência e de sua duração? Porque tem um princípio inteligente ali. E por que é possível que haja um princípio inteligente no mineral? Mais um dado. As moléculas do mineral têm uma certa quantidade dessa vida. Que vida? Princípio vital. Assim como a semente e o embrião. Por que é que você joga uma semente na terra, você planta, e ela desenvolve, né, a, a sua essência? É porque tem princípio vital ali na terra, que é um elemento mineral. Então, o princípio inteligente pode, sim, estar presente no reino mineral e absorver aquilo que é pertinente à sua necessidade primária, né? Porque existe fluido vital em quantidade pequena, de tal modo que essa matéria nunca será orgânica, e sim inorgânica, pela quantidade de fluido vital, né? Agora, quando você tem uma quantidade maior, ela vai transformar a matéria em matéria orgânica. Diz Gabriel Delany em Evolução Anímica, uma vez mais. Do homem ao macaco. Agora ele vai descer a escada para baixo. Deste ao cão, da ave ao réptil e deste ao peixe. Do peixe ao molusco, ao verme, ao mais ínfimo dos colocados nas fronteiras extremas do mundo orgânico com o mundo inanimado, nenhuma passagem é brusca. Não existe. A lei de Deus é perfeita, né? E essas leis atuam digamos assim, ativadas, acionadas pelos cientistas que produziram a natureza com os elementos que ela possui para atender às necessidades do ser humano. E completa o Delany. Como foi que se completou essa gênese da alma? Por quais metamorfoses terá passado o princípio inteligente antes de atingir a humanidade? Então, é para a gente pensar, não é? Ver a lógica desse processo. Enfim, conclusão. Natura não facit saltos, ou seja, a natureza não dá saltos. Então, há sempre esses elementos de transição. Da mesma forma que nós estamos agora numa fase de transição planetária. Então, nessa fase, não vai acabar o mundo velho num dia e começar o mundo novo no dia seguinte. Não é assim que funciona. Há uma transição. No mesmo tempo em que o mundo velho está se extinguindo, está mesmo agonizante, essa velha civilização corrompida, carunchosa, né? é, mal, digamos, formada, né? Nós temos já uma nova civilização começando, sutilmente, pela encarnação de espíritos de uma nova geração, como diz Kardec no último capítulo da Gênesis. Então, diz o Livro dos Espíritos, tudo é transição na natureza, pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas tudo vem de uma mesma origem, que é Deus, né? Augusto dos Anjos, numa poesia belíssima, lá em Parnaso de Além-Túmulo, diz assim: de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas. Vejam, que substâncias elementaríssimas são essas, né? É o princípio inteligente, o princípio espiritual,
E o princípio material, de onde vem também, onde está o mineral, né? Emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primeiras das bactérias. E o Emmanuel tem uma quadrinha, né, semelhante, onde ele diz assim: de milênios remotos viemos todos nós, em pesados avatares. O que é um avatar? Transformação. Pesadas transformações, grandes transformações. Da noite dos grandes princípios. Princípio matéria, princípio inteligência. Ainda insondável para nós. Essa noite, essa origem, esse começo de tudo. Emergimos para o concerto da vida. No livro No Mundo Maior, o Calderaro, o instrutor de André Luiz, diz assim, a respeito dessa da noite, né, dos grandes princípios. Não estamos ainda munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Então, claro, o ser humano não tem condições ainda de compreender a criação de Deus, compreender nem tampouco a natureza íntima de Deus, e nem a sua própria natureza íntima. De que é feito o espírito, afinal, não é? Essa essência divina, essa substância. Diz o Livro dos Espíritos. Podemos dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é mistério. Na questão 17 do Livro dos Espíritos também está dito. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem na Terra, porque aqui é uma escola que tem os seus limites, como toda escola do mundo. Os reinos da natureza, enfim, constituem um imensurável contínuo de ciclos, diz o professor São Marcos, de ciclos fechados, em que atuam as multifárias espécies, entre todos os reinos, espécies minerais, espécies vegetais, espécies animais. Só no reino nominal a espécie é única, espécie humana. E é curioso, quando Kardec elabora a escala espírita, ele coloca lá, né? 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, né? Entre os espíritos imperfeitos, há 5 cinco classes. Nos bons, 4 classes, mas nos espíritos puros é uma classe única. Assim também no reino nominal. Um mundo multígeno, palingenético, no qual o nascer, morrer e renascer sempre é o imperativo ordenamento. É isso. E aí, lembrando Kardec, né? Naître, mourir, renaître encore, et progresser sans cesse. Telle est la loi. Né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Enfim, como disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E tem que começar pelo mineral, né? É da lei, isso é da lei de Deus. Portanto, era isso que eu queria passar a vocês.